Olá, vamos, aqui neste vídeo realizar os nossos estudos da obra da série psicológica de Joana de Ângeles, no livro Plenitude, que é o terceiro volume da sua série, capítulo 6, altruísmo. Hoje falando sobre o tema paciência e depois realizaremos o nosso estudo também do livro dos Espíritos. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui uma vez mais buscando a inspiração nos conhecimentos, na leitura, no entendimento, e que os benfeitores da vida maior nos intuam, nos inspirem, que estejamos abertos receptivamente a eles, para o nosso entendimento estar sendo cada vez mais claro, além de não só termos um entendimento, mas também praticarmos o que devemos praticar, que é a nossa autoavaliação constante, bem como com isso realizando nossa transformação moral. Ampare a todos os lares aqui representados e que todos recebam as bênçãos de luz do mais alto. Assim seja. Iniciando o estudo, então, do capítulo 6, altruísmo, nesta parte que Joana de Ângeles irá colocar-nos sobre a paciência. Diz ela: a paciência é o próximo passo na execução do programa altruístico. Há um interrelacionamento entre os vários requisitos para a integral vivência do altruísmo, que erradica as causas dos sofrimentos. Um fator depende do outro, que são conquistas do espírito na sua busca de perfeição. Tornando-se saudável exercício de elevação moral, cada um promove a área do sentimento, desenvolve o intelecto na arte de compreender para servir, de crescer para libertar-se, de entesourar conhecimentos para os distribuir. A paciência, em razão disso, é relevante pelo significado de criar condições no tempo próprio para cada realização. Nem a postergação do labor, tampouco pressa e reflexão que não conduza aos resultados que se esperam. Ela harmoniza as aspirações humanas, elucidando sobre o valor da ação contínua, bem elaborada, que atende a cada tarefa no momento oportuno. Faculta repetir qualquer labor malogrado com o mesmo entusiasmo, ensinando como realizá-lo da maneira mais eficiente, sem o cansaço que induz ao pessimismo, ao abandono da realização. Sabe que tudo quanto hoje não pode ser feito se-lo-á depois, desde que se persevere no tentando. A vida se agiganta, molécula a molécula, em clima de harmonia, impaciente e incessante movimentação. A paciência estimula a coragem, que se esforça para colimar os resultados. Essa coragem é fruto do conhecimento das leis que propiciam a insistência no programa do altruísmo. Vamos aqui darmos uma parada para nós falarmos desta paciência, já que aqui a Joana vai iniciar as questões também sobre a coragem, que estão ligadas à paciência. Notemos que nesse estudo sobre o altruísmo, ela vai nos falando da generosidade, vai nos falando da ética da generosidade, e agora sobre a paciência. Da paciência ela vai nos colocar sobre a coragem. Sobre a paciência ela diz: a paciência é o próximo passo na execução do programa altruístico. Então nós temos a generosidade, nós temos a ética da generosidade, que respeita as liberdades individuais, e nós temos mas que respeita as liberdades individuais, mas não se coaduna com os erros, não é conivente. E nós temos a paciência, que se prolonga. Então ela nos explica: há um interrelacionamento entre os vários requisitos para a integral vivência do altruísmo,
que erradica as causas dos sofrimentos. Essas virtudes estão entrelaçadas, estão interrelacionadas, né? É o que ela está nos colocando. Um fator depende do outro, que são conquistas do espírito na sua busca de perfeição. À medida que nós estamos, né, realizando a nossa caminhada nesta jornada reencarnatória, nós temos aqui então a questão das conquistas que o espírito, né, nós em espírito venhamos a ter realizado. Isso nos dá a medida daquilo que nós precisamos ainda conquistar ou aquilo que nós já conquistamos. Já conquistamos generosidade. Dentro da generosidade, realizamos isso com ética, ou a nossa generosidade está apenas no campo ainda do doar as questões, né, de fatores materiais. Nós fazemos uma generosidade ainda com julgamentos ou nós não julgamos? Nós realizamos então a ética da generosidade ou não? O espírito caminha assim, passo a passo, né, conquistando, porque são virtudes que quando nós refletimos sobre elas, nós vemos que há uma dificuldade imensa de nós as realizarmos em plenitude, em sua totalidade. Nós caminhamos para isso. E nós somos pacientes. A maioria de nós nesse mundo que estamos vivendo, né, lembrando aí da corrida cotidiana, essa corrida que mesmo em estado de confinamento que possamos estar, ela acontece, né, porque precisamos trabalhar, mesmo estando em casa, para aqueles que assim podem, né, e aqueles que não podem, saem, trabalham internamente, trabalham de algum modo, também precisam estar realizando essa movimentação. Precisam estar realizando essa movimentação por conta das contas a pagar, mas também para que tenham até recursos caso venham a adoecer, caso venham a ser infectados ou sejam outro tipo de doença. Não estou falando aqui unicamente do novo coronavírus, né? Que é a preocupação hoje de todos nós. Então, a gente nas corridas, a gente começa a entender que a gente corre desenfreadamente, que a gente passa a não ter paciência com as pessoas em casa. Que é tudo na hora. Exatamente, o Bia fala que a pessoa quer tudo na hora, é o imediatismo, né? A gente quer realizar, até porque o uso das redes sociais, por exemplo, nos aflige quando a internet ou quando um determinado aplicativo está lento, justamente porque nós queremos os resultados imediatamente. E essa caminhada vai nos levar à perfeição. Tornando-se saudável exercício de elevação moral, cada um promove a área do sentimento, desenvolvendo o intelecto na arte de compreender para servir, de crescer para libertar-se, de entesourar conhecimentos para o distribuir. Aqui novamente entra junto, né, a questão da paciência, esse fator generosidade, no sentido de com arte, né, desenvolver um intelecto na arte de compreender para servir, não é desenvolver um intelecto para servir somente a si, é servir ao outro. De que forma? Um poeta fazendo poesias críticas, por exemplo, colocando, eu me lembro aqui do Braulio Bessa, né, poeta, né, que está sempre colocando na mídia e que ele tem, né, belas poesias em que há um consolo, né? Nós temos nas obras psicografadas por Chico, Jorge Rizinho, poemas belíssimos de Alto de Souza, poemas intelectuais de Augusto dos Anjos,
poemas para todos os tipos de estruturas, né? De pensamento, de maturidades mentais, né? O médico atende, o psicólogo atende, várias Sim, profissionais. Bia falando aqui das profissões, né? Do médico, do psicólogo, do professor, né? Realmente, Todos, né? todos os profissionais precisam estar nessa abertura do desenvolvimento intelectual e compreender, né, a sua arte, né, a sua profissão para melhor servir. Engraçado que nessa pandemia agora despertou um pouco isso, né? Sim. As pessoas vendo, fulano tá podendo pagar, não tá trabalhando, aí eu se disponibilizando para ajudar. Mesmo aqueles que não têm como pagar, né? Sim. Fazendo sem cobrar. Voluntariamente, né? Voluntariamente. Desenvolveu, né? A pandemia também está servindo para desenvolver, né? Sim, lembrei da mensagem do velho Capinha. Depois eu até coloco aí, não coloquei, né? No grupo do WhatsApp a mensagem, né? Na desobsessão, na irradiação, né? Melhor dizermos assim. Para os exiliados ontem, né? Na segunda-feira, hoje é terça. Para que ele enviou sobre essa pandemia, né? Não, segunda, hoje é quarta, perdão. Estou perdido no tempo. Eu também esqueci hoje. Ela fala de crescer para libertar-se, né? A gente cresce e se liberta. Uma frase que o filósofo espiritualista Pietro Baldi colocou foi: quanto menos evolução, mais determinismo. Quanto mais evolução, menos determinismo. Por quê? Porque na medida em que nós crescemos na nossa razão e nós obedecemos a quê? A quem? A Deus, as suas leis. Como? Cumprindo com os nossos deveres, buscando realizar atos cada vez mais de positividade, não errando. Então, isso faz com que nós tenhamos essa possibilidade de crescimento e assim nós nos libertarmos. Não ficamos amarrados ao determinismo da lei porque cumprimos a lei devidamente, tal como ela é. Isso nos exemplificaram Francisco de Assis, Gandhi, Chico Xavier, onde, em obedecendo às leis de Deus, eles eram livres. Gandhi deixou uma frase muito bela, que é: há homens livres na prisão e homens presos em liberdade. Por que ele colocou essa frase, né? Nós podemos colocar aí não só a prisão física, né, uma cadeia, mas a prisão de pensamento, né? Essa prisão, esse determinismo, né? E que causa obsessão. Nós estamos livres aqui dessa cadeia, mas a partir de obsessões, a partir de diversos eventos, de diversos fenômenos em nossa vida, nós nos aprisionamos, por exemplo, aos preconceitos, nos aprisionamos a determinadas ideologias políticas, começamos a não enxergar determinadas verdades, ficamos presos, né? E aí desenvolvemos o ódio, né? Exatamente, Bia, desenvolvemos o ódio a partir daí, quando não venhamos a ter a compreensão do que o outro pensa, do que o outro fala, da ideologia do outro, olhamos sempre o nosso ponto de vista, conforme falava, né, o ex-frade, né, Leonardo Boff, teólogo ele ainda é. O ponto de vista é a vista de um ponto, a vista do meu ponto de vista e o ponto de vista do outro. É necessário que respeitemos até para nós analisarmos um todo e não ficarmos presos apenas em um único setor. E ela diz: entesourar conhecimentos para distribuir. Nós já falamos sobre isso, né? Tornando-se saudável exercício de elevação moral, cada um promove a área do sentimento. Estou repetindo. A paciência em razão disso é relevante pelo significado de criar condições no tempo próprio para cada realização. Nem a postergação do labor, tampouco pressa e reflexão que não conduzem aos resultados que se esperam. Paciência também nos auxilia no progresso, não só espiritual, mas também no progresso das nossas realizações, até materiais. Se nós não tivermos paciência, nós não vamos
elaborar. Se um escritor está a escrever um livro, ele não irá conseguir dar a completude àquele livro se ele já quer se sentar, está com todas as ideias na cabeça e quer ver o livro pronto à sua frente. Ele precisa exercer a paciência, que é o de a cada dia se colocar à frente da tela do computador, ou aqueles que preferem o método, né, da escrita manual, primeiramente sentar-se com caneta e papel à mão e então escrever. Começar assim a fazer fluir as ideias para o papel. Não é algo que vai se dar pronto de um dia para o outro. A construção de uma casa, que um pedreiro está fazendo a sua obra, construindo, é a partir de passo a passo. Se não houver nivelamento, se não houver o alicerce realizado de uma forma correta, não se terá uma casa construída em boas bases. Então é preciso paciência para que o tempo mostre realizações realmente saudáveis e soluções de problemas também. A Joana fala a palavra aqui de irreflexão, de postergação. Quantos postergamos, quantos ficamos procrastinando aquilo que devemos fazer. Outros agem irrefletidamente, não pensam antes de agir, colocam as ações antes do pensar, se deixam levar pelos impulsos, o que não é bom. Lembrando que a ansiedade paralisa também ações do presente, por ficar preso, preocupado no futuro. Ao futuro. Boa, Bia. A ansiedade paralisa as ações atuais, do presente. A pessoa preocupada com o futuro, fica sempre pensando no futuro, naquilo que vai realizar, e não realiza, porque ela não está focada no presente. Essa é a dificuldade de quem tem essas questões com a ansiedade. Joana continua sobre a paciência. Ela harmoniza Ela harmoniza as aspirações humanas, elucidando sobre o valor da ação contínua, bem elaborada, que atende a cada tarefa no momento oportuno. É aquilo que nós falamos, a ação contínua, o realizar. Eu me lembro do meu pai quando ele fala da admiração dele, algo que eu também já tinha, antes dele até me colocar isso, a admiração dele pelos orientais, os japoneses, meu pai gosta de karatê, e me ensinou os primeiros passos quando eu era bem pequeno. E falo isso porque ele, olhando aquela cultura, estudando um pouco sobre aquela cultura, teve um amigo, japonês que veio aqui para o Brasil, eu chamava de tio Akio, e papai conversava com ele a respeito da cultura do Japão, e o pai ficou admirado com a perseverança deles, justamente com a paciência que eles têm para realizar as suas ações. E há toda uma história de vida, um contexto religioso, toda a influência de mais de séculos dos samurais que influenciam ainda hoje o modelo de vida japonês. Então há algo da cultura nisso aí, e é muito, muito interessante. Para se ter uma ideia dessa questão da cultura japonesa, eu recomendo o filme com Tom Cruise, O Último Samurai. É bem interessante a gente observar a questão, um estudo até antropológico ali do ocidental, estadunidense, voltado só para o ganho, para aumentar o território através das guerras, e a cultura, a sapiência, a partir da paciência,
desses orientais, né? Especificamente os samurais. Muito, muito interessante. O filme é bonito, tem lá suas violências, mas ele é muito bonito nesse sentido, essa visão antropológica. Ela diz: faculta repetir qualquer labor malogrado com o mesmo entusiasmo, ensinando como realizá-lo da maneira mais eficiente, sem o cansaço que induz ao pessimismo, ao abandono da realização. Sabe que tudo quanto hoje não pode ser feito, sê-lo-á depois, desde que se persevere no tentando. É aquela história de se tentar, né, de se colocar sempre disposto a não deu certo hoje, não quer dizer que eu não vou conseguir realizar. A história dos homens e mulheres de sucesso no mundo, no primeiro momento, não raramente, elas são histórias de fracasso. Que se eles não conseguissem ir adiante, se eles parassem, se eles não perseverassem, se não tivessem a paciência para repetir os projetos que foram, né, não tiveram sucesso, se eles não repetissem isso, não seriam as inspirações humanas que temos para hoje, né? Um outro filme recomendado para a gente ver essa questão da perseverança é aquele com Will Smith, que é A Procura da Felicidade. Um filme antigo e que mostra justamente isso, né? Essa perseverança, a paciência, o enfrentamento com os revés da vida e a possibilidade depois de ter o crescimento, ali no caso, nível material sim, mas o que ele precisou estar desenvolvendo na paciência para chegar aonde chegou. A vida se agiganta, molécula a molécula, em clima de harmonia, em paciente e incessante movimentação. A paciência estimula a coragem, que se esforça para colimar os resultados. Essa coragem é fruto do conhecimento das leis que propiciam a insistência no programa do altruísmo. Quer dizer, à medida em que nós, em espírito, estamos avançando, nós vamos tendo um processo de insistência nas leis. Por que insistência? Porque ela usa essa palavra, né? Insistência nas leis, no processo de altruísmo, porque a fatalidade para a evolução do espírito na lei divina é a nossa perfeição. Né? Segundo os ensinamentos dos espíritos superiores Allan Kardec, a nossa fatalidade é a perfeição. Então, a partir dos processos da reencarnação, na lei, né, de Deus, esses processos são insistentes. E nós, em espírito também, na caminhada, vamos insistindo para cada vez mais melhorar. Né? Se eu não dei certo na encarnação passada, eu vou fazer o melhor na próxima. Né? E aí a gente tem que pensar enquanto espíritos eternos e não enquanto apenas esta vida que estamos vivendo agora. E vamos agora ao estudo de O Livro dos Espíritos, né? Iniciando aí o estudo do capítulo 2º, né? Da parte 2ª da encarnação dos espíritos, onde iremos ver, né, à medida do avanço dos estudos, os tópicos objetivo da encarnação, a alma, materialismo. Objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Questão 132 esta. Resposta. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação.
Para executá-la é que, em cada mundo, toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Temos aqui uma nota de Allan Kardec que diz assim: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Nós temos, né, como na nota de Allan Kardec, ele fala de que tudo ser encadeado, né, tudo ser solidário na natureza. Ele coloca aqui a explicação destas palavras primeiras que o Espírito Superior aqui responde. Deus lhes impõe a encarnação, impôs a nós a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Mas, enquanto, né, há a questão da expiação e para outro ser missão, isso está totalmente encadeado com um fator de aproximação nossa para com a luz divina que brilha em nós, né? Esse despertar, essa nossa aproximação de Deus. E isso também nos cabe estar encarnados, né? A fim de que nós participemos da obra da criação, como o Espírito Superior aqui colocou. Participar da obra da criação no sentido de nós sermos também co-criadores, né? É interessante os estudos se interligando aqui, né? A questão da inteligência que a Joana de Ângeles falou, né? Que a gente citou escritores, poetas, pedreiros, né? Professores, psicólogos, médicos, e todos nós estamos ali co-criando, né? Em algum momento, quando a gente idealiza determinados processos, nós estamos também fazendo nossas criações, né? É o pedreiro que realiza uma obra e faz algo que ninguém havia pensado, mas que veio ao pensamento dele. O escritor que tem propostas, né, na escrita diferente. O poeta que fala de uma forma que nos faz pensar sobre, né, determinados tipos de processos sociais ou de sentimentos humanos. Então existe essa possibilidade de nós estarmos favorecendo a obra da criação, também favorecendo, lembrando estudos anteriores, né, sobre as questões de saneamento, sobre as questões de desenvolvermos, né, mais as questões do conforto, né, do bem-estar social. Isso promove o quê? Nós co-criamos isso para que isso é um progresso intelectual que vai também depois se fazer de uma forma moral ou em conjunto, né? E assim nós vamos criando leis, nós vamos realizando propostas, né, de convivência social, onde nós começamos a definir o que é o melhor para todos em relação àquela sociedade específica em que estamos vivendo. Então, encarnação não é somente expiação, tudo é aproveitável, né? E não me perguntem, por favor, mas Léo, por que Deus criou e nos colocou na matéria? Não tenho resposta para isso. Isso é ir à mente de Deus. Isso será nós irmos ao encontro das nossas origens e nós não temos esta resposta. Voltamos à questão 78 do Livro dos Espíritos. Não é como os Espíritos falaram. Aí é que está o mistério. Se dentro do Espiritismo a gente pode falar em algum momento que tem mistério, é neste ponto. Não se sabe a origem, não se tem essa resposta para nós ainda. Alguns tentam, mas ainda não bate na nossa razão e se diz assim, é isso. Não temos essa compreensão. Adolescente questionava isso. O celular caiu aqui, tá vivo. Fenômeno de efeitos físicos.
Dá pra você colocar o livro aí. É muito desfácil. Culpa minha. Não é culpa sua, você não observou. Ai. É porque eu fui lá na minha adolescência lembrar quando questionava isso. Você não observou. Estão vendo aí, gente? Eu dei aqui agora meu exemplo de paciência. Mais tarde vai reclamar, sacanagem. Não, vou reclamar não. Poderia ter Tô de sacanagem. aquela questão, né? Eu tô falando do meu exemplo, mas poderia, em outros tempos, falar assim, poxa, Bia, colocou o livro aqui, né? Isso revelaria impaciência. E eu era assim. E eu realmente agora comecei O tom, né, da comecei fala, do estudo, né? a melhorar, né? Automaticamente eu tive aqui, e aí é que está a autoavaliação, a gente se perceber, né? Nossa, eu falei de uma maneira que eu não falei antigamente. Eu falei de uma forma leve. Tá evoluindo. Então isso é um processo muito pequenininho, não quer dizer muita coisa não, sabe? É muito pequenininho de uma evolução. Em outros momentos a gente pode até errar, né? E falar mais grosseiramente. Tudo depende também do estado emocional que a gente está. Por isso, é uma conquista. Se você realmente é paciente, isso é um estado emocional que faz parte do ser. Então, em qualquer momento você estará sendo paciente. Eis a diferença da gente falar assim, mas eu consegui naquele momento realizar de tal forma. Em outro momento, eu repeti o erro de antes. Por quê? Porque você realmente não mudou. Essa é uma questão para ajudar aí, né, nas observações de nós conosco mesmo. Se conhecer, isso aí. Questão 133. Tem necessidade da encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Resposta. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente, sem mérito. É realmente ser injusto, né? Deus criar uns, então, que ficariam no mundo espiritual e outros, como nas questões dos estudos sobre os anjos que nós falamos, né? Se fôssemos considerar a criação de anjos como a teologia concebe, seria uma injustiça, porque Deus criou as criaturas como os anjos que vivem lá, né? Num céu beatífico, tudo tranquilo, tudo bem, e criar os homens justamente para esse momento de vivência de sofrimento, né? Na carne. Haveria injustiça, então ele criou os seres únicos, espíritos, e aqueles que avançam, né? Que a partir da luz da razão, né? Aclarada neles, né, nesse processo evolutivo, simplesmente eles alcançam mais rápido, né, a perfeição relativa ao nosso planeta Terra, e outros permanecemos como nós, lutando para alcançar isso, né? E daqui mesmo, quando nos encontrarmos no mundo espiritual, veremos, né, quem caminhou mais, quem caminhou menos. E nós vamos assim nos estimular, aquele que caminhou mais para servir e ajudar o outro a se desenvolver também, e aquele que caminhou menos ter aquele aprendizado. Se eu tivesse cumprido os deveres retamente, eu não haveria de estar no estágio evolutivo que me encontro, haveria avançado. Letra A da questão 133. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Resposta. Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Lembra de quando estava falando do filósofo espiritualista Pietro Baldi? Quanto menos evolução, mais determinismo. Um exemplo, a flor, um girassol, ele sempre se posiciona, né, na direção do sol. É um determinismo. Não tem escolha ali de ele se direcionar para outra direção.
sempre se direcionará pelo sol. Nós, os animais, né? Um gato, um cachorro, né? Nós humanos, nós podemos estar voltados para o sol ou não, é uma escolha nossa, né? Então nós não estamos presos nesse determinismo que o girassol, por exemplo, se encontra. Nós estamos muito para além desse determinismo. Porém, nós temos maior parcela de inteligência. E aí, isso faz, né? Como os espíritos colocaram muito bem, isso cabe para nós deixarmos aqui bem claro. Quando eles falam assim demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Muitos ficam assim, o que eu fiz na vida passada para sofrer isso? E não pensa no que realizou, da imperfeição que tem hoje, da impaciência, da irreflexão, das consequências para que isso vem para o hoje, e que não tem nada a ver com uma vida passada, é do hoje. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele coloca isso, as causas atuais das aflições. E aí ele fala, mas quais as causas atuais das aflições, né? A gente entende as causas atuais das aflições na medida que nós vamos compreender as causas anteriores das aflições. O Kardec deixa claro lá, perda de entes queridos, né? Abalos morais muito sérios nas nossas vidas, né? De repente aí uma perda de uma herança que seria nossa, por algum motivo não se tem, a falência, que uma pessoa até fez tudo para realizar, né, a empresa, e de repente algo acontece na economia que aquilo vem, né, e dentro do processo geral, né, da lei, se aproveita aquele momento, né, para se ter o aprendizado para aquele espírito, a perda de um emprego. Mas na perda de emprego, os outros espíritos podem, né, cometer algo pior também, realizar algo assim. Abalos morais, por exemplo, nas questões sentimentais, no sentido de adultérios e tal, tudo isso promove abalos, né, na vida da pessoa. Agora, quantas também de situações, quantas situações há em que a responsabilidade é exclusivamente nossa. Por exemplo, a gente falou de perda de emprego, que tem a perda de emprego, mas eu estou relapso, não estou caminhando, não estou cumprindo com o dever. Qual a consequência de um empregado estar a faltar ao seu serviço de forma contínua? Uma demissão, um exemplo, né? Bem grosseiro, né? Há questões até também em relação ao adultério que eu disse. Quantas vezes, né? Não justificando, tá, gente? Justificando não. Quantas vezes, né, acontece de uma mulher, um homem procurar, né, fora, como se diz, né, da casa, outro homem, outra mulher, porque está num casamento completamente ali, onde a indiferença se fez presente, onde não se há diálogo, onde não se há movimentação do sentimento mais um em relação ao outro. Por que não se separa? Mas tem que ficar junto porque é uma expiação de vida passada. Não, você está criando mais débito. Essa é a grande realidade. Kardec não colocou o capítulo a favor do divórcio no Evangelho segundo o Espiritismo à toa, não. Ele disse que o divórcio é uma lei humana para separar aquilo que já está separado. É simples assim, né? Falando, né? Claro que falando há uma simplicidade aí. E cabe também a cada um depois colocar-se, né, numa situação dessa. Eu vou aceitar de volta, eu vou estar, né, tendo todo esse processo. Como que nós podemos reconstruir essa relação? Do mesmo modo, uma relação de emprego, né, um empregador, um empregado não estão satisfeitos um com o outro. O que está havendo para que não haja o fator desemprego? Né? O que se pode usar de estratégia para realizar? Aumento de salário? Não é só um aumento de salário, que já isso não é o correspondente, mas que tipo de relações você está tendo a ponto de deixar insatisfeito o empregado e o empregador? Então, são pontos que precisam ser bem pensados para que a gente não se prenda que tudo que nos acontece é fruto de uma vivência passada. Não é.
nós temos o momento atual, nós temos a vivência de agora. Precisamos refletir muito sobre isso, principalmente nós espíritas, para não ficarmos mistificando essa questão. Então, quando nós desenvolvemos esses fatores, essas virtudes, nós vamos crescendo em espírito, aprendendo a servir, libertando-nos das nossas deficiências e colocando estes conhecimentos a partir, seja de um processo intelectual, seja do processo especificamente do exemplo que nós vamos dar ao outro, né? E aí distribuindo assim este conhecimento. Que Deus nos abençoe. Vamos encerrar hoje esse nosso estudo. Deus, estamos agradecidos por mais um estudo e que essas reflexões possam servir tanto a mim, quanto a Bia aqui, quanto aqueles outros que irão nos escutar. Que todos possam bem refletir a respeito dos temas aqui colocados, como também nos estudos anteriores. Que o Senhor abençoe-nos e que estas virtudes aqui colocadas sejam por nós trabalhadas a cada dia, a fim de não nos mantermos parados, estagnados, onde ainda nos encontramos. Assim seja.